E dentro dessa alteração, dessas alterações anatômicas, além da endometriose, a gente pode lembrar de quais aí que dentro da sua realidade de trabalho aí dá para perceber? Por exemplo, quando a gente fala de mioma, de Sim, cistos, sim. isso atrapalha também? As alterações uterinas, especificamente, tendem a ter um impacto maior. Para alguns miomas, conforme a posição dos miomas, podem atrapalhar engravidar. Ou o tamanho dele? Tamanho e posição. Então, não Uhum. só atrapalhar engravidar, como aumentar a chance de abortamento, como aumentar a chance de parto prematuro. Né? Então, assim, lembrar que quando a gente está na posição aqui de médico que está fazendo tratamento para engravidar, a gente não quer que engravide, a gente quer que nasça bem no final. Né? Não é Então, só o é claro, engravidar, né? né? Porque teoricamente, no meu caso, como eu não faço pré-natal, Tipo, então. resolvi isso E e. não é isso. No fundo, a gente tem um compromisso com essa paciente, de uma certa forma, até o final. A gente Uhum. quer. Então, imaginando que os miomas podem atrapalhar bastante a questão da fertilidade, não só atrapalhar a engravidar, como atrapalhar a gravidez em si. Alterações dentro do útero, chamadas pólipos uterinos, são alterações 99% das vezes benignas, mas elas podem atrapalhar também engravidar. São tipo. São bolinhas, assim, Tipo, são tipo cistinhos. uns cistinhos dentro do útero mesmo, né? Uhum. Né? Porque o cisto, fala de cisto, muitas vezes fala no ovário. Mas são dentro do útero mesmo, que pode atrapalhar um pouco esse processo do embrião se implantar, coisas nesse sentido. E existem as malformações uterinas. Não são tão comuns, mas É existem. As verdade. pacientes que nascem com o útero com algumas... É como se fosse uma alteração genética mesmo, uma alteração de formação, de crescimento. Então o útero pode ter como se fosse um septo dividindo o útero, como se fosse, ao invés de ser uma cavidade única, A gente ela tem chama um de útero septo. coração. Já ouvi falar que tem um útero que ele é fechadinho, ele tem como se ele tivesse duas partes assim Que eles coladinhas, é chamam útero isso? Isso, bicorno. bicorno. Então, essas alterações anatômicas, tem um útero chamado de Delphi, também são alterações que são relacionadas à infertilidade. Uhum. Mas alterações da parte ovulatória, principalmente o ovário policístico, endometriose e alterações de doenças sexualmente transmissíveis são muito frequentes. Né? A gente tem que pensar em tudo. A gente sabe as coisas que são muito frequentes. Então, a Claro. endometriose entra como muito frequente, o ovário policístico, que a gente estava conversando, entra como muito frequente. Então, assim, tem coisas bem mais frequentes que a gente não pode comer mosca, que a gente tem que descartar Uhum. num Logo casal que de está tentando primeira. engravidar. É, Você falou também de alterações da alterações hormonais da tireoide. tireoide. Eu Sim, acho que, pelo menos, eu não sei se é a sensação que a gente conversa com algumas pessoas, não sei se é a minha geração agora de amigas, né, da mesma idade, a gente vai descobrir tireoide. sim, E tem dois tipos, né? Tem uma que, comecei a emagrecer, eu com dificuldade de emagrecer e vice-versa. Tem, tanto uma quanto a sim. outra, elas atrapalham também. Exatamente isso. Você falou também, assim, alterações da tireoide são extremamente frequentes. Então é muito comum, né? Assim, você fala assim, minha mãe tem, muito mais comum em mulher, né? Quando você está falando de Uhum. amigos, né? Fala assim, muito mais comum em mulheres do que em homens alterações de tireoide. A alteração mais comum é o hipotireoidismo, é uma tireoide que funciona abaixo. Então a paciente tem que suplementar, assim, a tireoide dela não produz a quantidade de hormônio necessária para o organismo funcionar bem. Ela tem que tomar uma dose para suplementar né? Ela toma um medicamento que simula o hormônio da tireoide. E os casos menos frequentes é o hipertireoidismo, quando a Uhum. tireoide funciona de uma forma maior. Em E aí excesso causa emagrecimento, causa tremor, que é até assim, teoricamente mais complexo um pouco. de Ela tem que tratar. tomar mas às vezes tem tratamentos diversos, mas na maioria das vezes ela toma um medicamento para tratar essa questão. Tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo tem impacto na fertilidade. Né? Uhum. E aí eu gosto também de falar, porque, igual exatamente você falou, são coisas prevalentes, são coisas frequentes. Né? Não é uma Uhum. coisa rara, assim, uma doença estranha. Não, Não. é muita gente que tem alguma alteração, que vai no endocrinologista e toma aí, né, a maioria das vezes, repõe algum tipo de hormônio da tireoide. É um trabalho em conjunto, então, na verdade, porque às vezes pode ser diagnosticado pelo endócrino ou pelo obstetra, ginecologista, mas o tratamento é feito ali em parceria, Sim, né? sim. É, o centro de reprodução, de uma certa forma, ele tenta dar um norte para essa paciente, né? Da Uhum. paciente chegar lá e a gente conseguir avaliar a parte masculina, a parte da mulher, tal. Mas muitas das vezes o trabalho são Multidisciplinar. multidisciplinar, são Uhum. vários profissionais, porque, por exemplo, se tem uma dificuldade mais complexa na parte masculina, a gente pode encaminhar para o urologista que Uhum. tem essa avaliação. Às vezes é necessário fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, alguma coisa nesse sentido.
Da mesma forma, se existe uma alteração da tireoide, se existe uma alteração da glândula também prolactina, que também não é raro de acontecer. Prolactina, parece algo da amamentação? Do leite, exatamente isso. Tem a ver com isso. Prolactina é um hormônio produzido na neurohipófise e um dos fatores é estimular a produção de leite na época da amamentação. Mas pode ser que fora desse período de lactação ela fica aumentada. E nem sempre tem sintomas claros na mama, tudo isso, mas também podem atrapalhar a parte da fertilidade. E tanto as alterações da tireoide quanto as alterações da prolactina, o profissional trata é um endocrinologista. Então a gente acaba criando essa comunicação. Essa troca, com o endocrinologista, com o urologista. E com outras especialidades, não necessariamente médicas, né? Como psicólogo, acupuntura. Então, assim, a ideia do bem centro, amplo, né? A ideia do centro de reprodução é dar esse norte. A gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo, mas a gente conseguir direcionar. É a atividade física, é o nutricionista. Nutricionista, né? Exatamente isso. A gente entender, olha, você, nessa situação sua, igual você falou, que a gente acaba voltando muito a falar de alimentação. Eu não gosto de supervalorizar a alimentação porque dá uma certa culpa. Isso muitas vezes não é real. Imagina assim, você não consegue engravidar porque você não se alimenta direito, que você está com sobrepeso. Nem sempre é assim. Mas é um fator a ser avaliado. É um fator a ser avaliado, mas... Repensado. Mas, por exemplo, quantas grávidas com sobrepeso e obesas a gente vê? Então, quantos pacientes que não precisaram de nenhum tipo de tratamento? Então, mas eu acho assim que tudo é importante, né? Assim, quando está no contexto de engravidar, aí a gente entra, né, especificamente alimentação, atividade física, parte emocional, né, psicológica. E a gente sempre pode melhorar, né? Porque assim, a gente... fulano come bem, mas a gente sabe que a gente pode fazer ainda melhor, né? Então, ainda mais pensando aí nisso, com um propósito tão maior. A gente sempre fala aqui desse trabalho multidisciplinar do médico, né? Como que existe essa parceria, como que é importante isso. Acho que em todas as áreas, mas na área medicina, a área médica, como que precisa, né, de tantos especialistas, sejam próprios médicos, como a gente falou do endocrinologista, sejam de outras áreas que vão contribuir. Então, esse trabalho parceiro, assim, é fundamental. Um outro fato interessante que você falou da prolactina, quando a gente amamenta, fala, tá amamentando, não vai engravidar, né? E a gente sabe que acontece em casos, né? Sim. Mas realmente é porque se ele tá, eu nunca tinha pensado, né? Se ele tá, é um hormônio, né? Um hormônio. Exatamente isso. Se ele tá aumentado, ele dificulta. O organismo, a natureza é perfeita, exatamente isso. Quando a mulher está amamentando, né, o ato de amamentar estimula a prolactina a ficar mais alta, e a prolactina mais alta estimula a produção de leite, isso é um ciclo. Né? E a prolactina mais alta, o que o organismo entende? Que essa mulher não pode ter outro filho nesse momento, porque ela está amamentando. Né? Diferente dos outros animais, a mulher tende a ter um filho por vez, e esse bebê nasce muito dependente, né? Assim, diferente dos outros mesmo, assim. Você vê, assim... Os bichinhos... Parto de uma vaquinha de erro, né? De um cavalo. Às vezes ele cai no chão, ele levanta e pega. O bebê não levanta, concorda? Assim, se você não colocar ele tem um instinto, aqui, mas tem essa necessidade. Então, assim, ele nasce muito dependente. Né? Das espécies que são mais dependentes, no caso da espécie humana, é o bebê e essa relação com a mãe. Então, essa prolactina mais alta, ela funciona como um processo de inibir o processo da ovulação. Mas confiar isso cegamente não, gente, faz isso um risco, né? Não faz isso não. Tô amamentando ainda. Por isso que por isso que antigamente era muito comum, assim, né? A paciente, a mulher, né? Confiar cegamente, né? Mas funcionava de uma certa forma. Ela começava a vida sexual cedo, porque ela casava cedo, né? Ela casava com 13, 14, 15 anos, começava uma vida sexual cedo. Então, ela começava a engravidar ali com uns 15, 16 anos. Então, ela engravidava e ficava 9 meses sem menstruar, praticamente. E aí, ela começava a amamentar e se amamentava com mais frequência, né? E aí, nesse tempo, às vezes 1 ano com uma amamentação mais farta e tal. E aí, quando ia diminuindo a amamentação dela, ela engravidava novamente. Então, assim, verdade. Esse era o ciclo, 1 por ano. Esse era o ciclo que se tinha antigamente. Quer dizer, então a amamentação dava uma segurada. Mas algumas pacientes engravidam amamentando, e isso é um fato.